Bom, vamos então partir agora para o encerramento e eu queria convidar a Alexandre Broedel, que é trustee da IFRS Foundation, a quem eu passo a palavra para suas considerações. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Haroldo. Espero aí que vocês estejam me ouvindo bem. Estão? Dá para ouvir bem aqui? Legal. Muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar aqui, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui participar desse evento anual, que já é tradicional, né, na nossa comunidade aqui, contábil, financeira aqui no Brasil. Prazer aqui rever os amigos aqui, rever o Zé Luiz, rever o Paulo. Mesmo que virtualmente. Então, prazer aqui ver todo mundo, revê-los, o Eduardo. E eu queria fazer aqui algumas considerações. Estou falando aqui sobre o ponto de vista, sobre a ótica da Fundação FRS, aqui do trabalho que a gente tem realizado pelos trustees, né? E eu queria fazer aqui uma conexão dele com o trabalho, com o dia a dia aí dos contadores, né? Com o nosso dia a dia aqui na prática, né? Me incluindo aqui. Vocês devem estar então acompanhando, né? Vamos ter seminários amanhã específicos para discutir isso, então eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente passou aqui os últimos 2 anos aqui trabalhando bastante no desenvolvimento, né, no estabelecimento aqui da governança do ISSB, né? E que agora já tem colocado aí na rua suas primeiras propostas de normativos. E eu queria fazer um pouco algumas considerações, não sobre as normas específicas, isso vai ser discutido é, no, no- no- nas sessões específicas, né, nas sessões apropriadas, mas eu queria falar um pouco aqui de uma conexão disso que a gente está falando, né, e que a gente está propondo com a vida nossa aqui, né, do contador aqui na vida real, né, do profissional de finanças, de contabilidade, no dia a dia, tá? Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de todos aqui para o tamanho da revolução que nós estamos trazendo aqui, né? Diferentemente aqui do que muita gente estava comparando recentemente, isso que a gente está fazendo agora com o IFRS, né? Lá no início dos anos 2000. E eu digo, não concordo com essa visão. Para mim, é muito maior a transformação que nós estamos fazendo. Lembro bem, participei bem da implantação do IFRS, mas o IFRS era uma norma contábil, né? Inspirada em normas contábeis já existentes, com diferenças e com similitudes, mas a gente estava tratando de temas que eram de conhecimento de todos. E que havia, né, como sempre há, divergências, discussões, mas os temas eram temas conhecidos, né, temas que a gente já vinha tratando. A própria CVM, né, aqui no Brasil, já na vanguarda dessa discussão, já emitia muitas normas, né, que tratavam de temas já na linha daquilo que vinha sendo discutido no IFRS. Né? Então, lembro lá do tema de benefícios a empregados, a CVM já havia se adiantado nisso. O próprio Banco Central já vinha emitido circulares, né? Resoluções, o Conselho Monetário Nacional, então, sobre instrumentos financeiros como a 3068, a 3082, que já vinham ali corroborando na direção das normas contábeis internacionais à época, né? O IAS 39, por exemplo. Enfim, eu podia ficar aqui a tarde toda, né? Dando exemplos aqui de coisas que já vinham nessa direção. Agora não, agora é bem diferente. Agora nós estamos tratando de temas que, em muitas das situações, são temas novos, que não faziam parte do arcabouço de reporte das instituições. Né? Então, não é a discussão que a gente tinha lá de instrumentos financeiros, por exemplo. Como é que a gente reporta? Né? Na linha do SGAP, na linha do FRS, na linha da norma brasileira, era uma discussão sobre a forma de reportar, né? A forma como o Paulo muito bem colocou, concordo também totalmente. Contabilidade faz 3 coisas e só 3 coisas, né? Reconhece, mensura e evidencia. E era uma discussão de reconhecimento, mensuração e evidenciação, mas ninguém tinha dúvida de que a debênture deveria ser reconhecida, né? Nas demonstrações de uma companhia. A dúvida era como ela deve ser reconhecida. Né? Deve ser reconhecido, deve ser marcada mercado contra resultado, deve ser marcada mercado contra PL, ou deve ficar a custo histórico. Esse era o debate. Né? Agora não, agora a gente está falando de um bravo mundo novo aqui. A gente está falando do mundo que a gente está trazendo informações que não eram, né? Ou na maior parte das companhias elas não eram reportadas. Né?
Isso, na minha visão, traz inúmeros desafios para nós contadores aqui, nós praticantes das finanças aqui no dia a dia, tá? Eu tenho vários desafios. Eu resolvi tratar aqui brevemente, dado que pretendo respeitar aqui o meu tempo, tratar brevemente de 4 desafios que nós temos aqui como profissionais da área de finanças, né? O primeiro desafio é o desafio de integridade das informações. A gente está tratando de informações aqui muito mais subjetivas, muito mais complexas do que as informações que naturalmente a gente vinha reportando. Vou dar um exemplo muito simples, né? Número de clientes, né? Vários indicadores que nós vamos reportar têm uma correlação com o número de clientes que a companhia tem. Ora, tem inúmeras formas diferentes de mensurar o número de clientes, né? Qual o conceito de cliente que você está usando? Imagina um serviço de streaming, né? Qual o conceito de cliente desse serviço de streaming? É o cara que paga a assinatura? É quem assiste? É o pessoal que está em volta? Qual o conceito de cliente? E a resposta é: não tem um conceito único, né? Se a gente, dependendo da finalidade que você vai usar, o importante é o número de pessoas que paga. Dependendo da finalidade que você quer discutir, você quer, por exemplo, falar de um anúncio, né, alcance, é o número de pessoas que assiste. Então, o que é um cliente de um serviço de streaming, né? Não é uma definição objetiva. Essa definição, essa falta, né, obviamente, de definição objetiva, e essa dificuldade leva a termos várias definições. E a gente precisa escolher uma e ter um arcabouço aqui, desafio importante, de controles internos para garantir a integridade dessa informação. Ou seja, como eu garanto que a informação que eu estou divulgando ao mercado é a informação correta, a informação adequada. Eu tenho controles internos que permitam que isso seja feito e a forma adequada. Então, esse é um primeiro desafio. Tá? Empresas diferentes estão adotando posturas e caminhos diferentes. Eu não vou falar aqui das várias alternativas, obviamente, mas acho que esse é um primeiro desafio. E esse desafio está intimamente ligado à questão de assurance. Né? Como é que eu garanto que essa informação que a gente está divulgando, que a gente vai divulgar, ela é uma informação que está com um mínimo de qualidade, um mínimo de verificabilidade, né? Uma verificabilidade externa independente. Então, o primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção de todos nós estamos entrando num bravo mundo novo de informações ambientais, informações sociais, informações de governança, né? Que precisam ser construídas com integridade. E essa construção da integridade exige um arcabouço completamente diferente para dentro da companhia, tá? Ou seja, nos seus processos internos, para garantir que essa informação ela é, antes de mais nada, crível. Porque não adianta nada, né, a gente divulgar essas informações se as informações não tiverem credibilidade, ou seja, se a gente não, né, o usuário da informação, não acreditar, né, na qualidade dessa informação. Poderia dar N outros exemplos aqui, mas o exemplo do número de clientes é um dos mais óbvios, né, que a gente tem. Muitas vezes o número de clientes é a informação mais importante de um relatório de determinada companhia, que determinada companhia está divulgando. Dependendo do setor de atividade dela, essa informação ela é fundamental, né? Então a gente precisa ter uma infraestrutura, um arcabouço para garantir que essa informação está divulgada. Veja que a Fundação FRS, por intermédio do ISSB, vai divulgar os conceitos, vai divulgar os normativos. Ela, obviamente, não vai estabelecer o detalhamento disso que eu estou falando aqui. Isso vai caber a nós, aqui vai caber as nossas melhores práticas. Então, esse é o primeiro item que eu queria chamar a atenção de vocês, ou seja, a informação precisa ser crível. Segundo lugar, segundo eixo, a informação precisa ser crível, ela precisa ser comparável, né? Eu preciso garantir que essa informação possa ser comparada entre empresas e entre setores. Então, quando eu falo de carbon footprint, como é que eu estou mensurando minha pegada de carbono, né? E como é que isso se comporta, né? Como é que isso se compara, perdão, com outras empresas e outros setores que estão divulgando. Então, a comparabilidade ela é fundamental e a comparabilidade vai demandar, pela natureza conceitual dessas normas, um trabalho muito grande aqui nosso, né, de desenvolvimento de melhores práticas, tá certo? Veja o tempo que gastou para a gente chegar em consenso sobre algumas mensurações financeiras tradicionais, né? Obviamente, a gente não vai chegar num consenso na semana que vem sobre as divulgações ligadas à sustentabilidade. Isso vai demandar tempo. Então, não tem fórmula mágica aqui também, a gente vai ter, em vários assuntos, desenvolver melhores práticas
ao longo do tempo nesse assunto. Tá? Então, esse é um segundo desafio que eu trago e que a gente vai precisar estar bastante atento e trabalhar de forma importante aqui nessa questão. Tá? Esse desafio ele é especialmente importante para que a gente consiga garantir, né, que a informação seja usada pelos analistas. Tá? Seja usada pelos analistas, porque se a informação não for comparável, ela não vai ser usada pelos analistas, ela não vai ser usada pelos investidores. Né? Ou seja, a comparabilidade é uma questão fundamental. A leitura, a análise de uma demonstração financeira não ocorre no vácuo, ela não ocorre isoladamente. Os analistas estão comparando os múltiplos, estão comparando os indicadores, estão comparando as variáveis da empresa A com a empresa B com a empresa C. Né? Isso é o dia a dia de qualquer analista aqui. O Haroldo está balançando a cabeça aqui, porque ele tem uma grande experiência aqui como analista. Ele sabe que, né, não existe análise da empresa sozinha, né, isolada no universo. Né? A análise comparativa, a análise relativa, ela é o dia a dia. Você pode pegar qualquer relatório aí de qualquer analista que vocês vão encontrar esse tipo de comparação. Tá? O próprio jargão, né, do analista, ele leva a já reflete essa questão aqui e tal. Né? Então isso é muito, muito importante. Né? Os próprios múltiplos, eles existem justamente para que a gente consiga fazer comparações, né? Comparações entre as companhias, tá certo? Então esse é um ponto bastante relevante, bastante importante. Outro ponto aqui, esse é pouco discutido, extremamente relevante na minha visão, que acho que ainda não se entendeu o tamanho da complexidade aqui, que é a questão da divulgação da entidade que reporta. Na contabilidade financeira, a gente tem um trabalho muito forte, muito avançado, para definir qual é a entidade que reporta suas demonstrações financeiras. Então, uma coisa é a demonstração individual, outra coisa é a demonstração da controladora, outra coisa é a demonstração consolidada. São entidades diferentes que estão reportando, né? E você vai ter diferenças nessas entidades. Então, você vai encontrar, muitas vezes, equivalência patrimonial no balanço da controladora individual, mas, obviamente, isso quando você olhar a entidade consolidada, você não vai ver equivalência patrimonial, você vai ver o consolidado, né? Com informações de ordem diferente. Então, a entidade que reporta, ela é um conceito muito importante na demonstração financeira. Ora bolas, é simples assim, né? De quem que eu estou falando, né? Eu estou reportando quem? Eu estou falando de A, de B, de C ou do conglomerado. Quando a gente vai para a sustentabilidade, esse conceito ele é expandido. Ele é expandido, né? Não basta garantir que eu tenho um bom reporte, né, das minhas demonstrações ou das minhas informações de sustentabilidade. Muitas vezes esse reporte tem que ir para a minha cadeia de fornecedores, por exemplo, dos terceirizados, dos quarteirizados, etc. e tal. Então eu tenho que garantir, eu tenho que reportar que toda a minha cadeia produtiva está dentro de determinados critérios, por exemplo, ligados ao trabalho, ao uso de mão de obra. Né, todos os meus fornecedores têm o mesmo respeito, né, e têm o mesmo tratamento em relação à sua força de trabalho que eu tenho. Né? Então eu posso ser uma empresa benchmark nesse aspecto. Mas se o meu fornecedor não é, há uma contaminação de todo o reporte aqui envolvido. Várias empresas tiveram problemas, né, com divulgação e com constatação de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, nos seus fornecedores, que muitas vezes estão em outros países. Tá? Então isso é um desafio novo, que a gente passa a ter que colher a informação e né, e levar esta informação ao mercado sobre um escopo maior do que somente a entidade propriamente dita que está reportando. A cadeia como um todo, ela passa a ter uma relevância no processo. Parece simples, mas capturar essa informação, e voltando ao meu item 1, garantir que esta informação tem qualidade é algo que não é necessariamente trivial. Eu diria que, com certeza, não é trivial, tá? Então, eu chamo bastante atenção para essa questão da cadeia produtiva toda que a gente está envolvido. Tá? E, por fim, o último elemento aqui que eu chamo a atenção para que nós estejamos super atentos aqui,
para esse tema, é que ocorre sempre quando você trata de um normativo, né, ou de um conjunto normativo, né? A primeira visão, ou uma das visões, é olhar esse conjunto normativo como uma visão de compliance. Check the box. Poxa, o TCFD, o SASB, agora o ISSB requerem informação XPTO. Bom, eu divulgo essa informação, deixa eu ticar aqui, bom, eu divulgo a informação, muito bem. Está resolvido o meu problema. Não é para isso que a gente está desenvolvendo, não é para isso que a Fundação FRS está investindo tanto, né, e tanto tempo, tantos recursos nesse arcabouço. Não é para um ticket check the box, não é para um novo exercício de compliance, né? É fundamental que a discussão de sustentabilidade esteja intimamente associada ao business model da companhia. Certo? O que eu quero dizer com isso? Por que dar crédito para clientes que não que têm um determinado comportamento ambiental é importante para o meu business model enquanto instituição financeira? Por que tem uma cadeia de fornecedores, uma cadeia, né, a minha força de trabalho no meu processo todo, dentro de boas práticas, né, dentro de práticas aceitáveis, dentro de benchmarks adequados, é importante para a sustentabilidade do meu negócio? Novamente, eu poderia ficar citando aqui inúmeros exemplos, mas o que é importante aqui é entender como o debate e como a discussão de sustentabilidade se insere no business model da companhia. Porque se isso não acontecer, nós vamos voltar para um exercício puro e simples de compliance. Que um exercício puro e simples de compliance não irá atender às demandas do mercado, não irá atender às demandas dos investidores, às demandas dos analistas, enfim, às demandas do ambiente aqui em que nós estamos inseridos. Então, esse ponto é muito relevante, muito importante. Eu diria que é o mais importante dos 4 que eu estou trazendo aqui, tá? Porque ele envolve não só uma questão prática, operacional, procedimental, de tecnologia, de sistemas, mas ele envolve essencialmente uma atitude, um mindset, né? Uma forma de enxergar o reporte de sustentabilidade. Então, amanhã vocês têm sessões interessantes, vão discutir temas ligados aí ao ISSB, que eu não quero aqui me adiantar, mas é fundamental que a gente, de fato, tenha uma visão ampla sobre esse assunto, tá? Uma visão e demonstre para o usuário por que esse tema é importante, porque esse tema se conecta com a informação que nós estamos divulgando. Se nós não fizermos isso, a informação vai ter muito pouca utilidade no final do dia. Tá? Vai ter muito pouca utilidade. Eu vou dizer, olha, estou em compliance com framework A, B, C, e aí? E daí? O que significa? Isso é bom? Isso é ruim para a companhia, né? Como é que isso se insere no posicionamento estratégico da companhia? Como é que isso se insere numa discussão mais ampla da companhia com o mercado, com seus investidores? Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para esses 4 elementos: integridade das informações, comparabilidade das informações, o escopo da entidade que reporta e, fundamentalmente, a questão do business model. Tá? Por quê, né, e como que essa informação sobre sustentabilidade se coordena, se insere ou interage, né, com a questão do business model da companhia. Nenhuma desses 4 assuntos que eu trouxe aqui são assuntos que têm resposta pronta, tá? Que tem um guidebook aqui já preparado. Algumas instituições estão mais maduras nesse processo de reporte, fazem relatos, programa relato integrado há mais tempo, estão mais acostumadas com divulgação de informações não financeiras, né? Outras não. Então, esse processo aqui vai ser um processo que invariavelmente vai depender de muito benchmark, vai depender de muito debate, muita conversa, né, para que a gente chegue de fato naquilo que a gente vai considerar em algum momento as melhores práticas. Tá? Esse é um bravo mundo novo, é um exercício muito interessante, é um exercício que não vai estar pronto daqui a 2 anos, não vai estar pronto daqui a 3 anos, isso aqui é um futuro aqui para o Financial Report, né, para o reporte financeiro, nos próximos anos, aí na próxima década, talvez. Tá? Então, eu faço aqui uma chamada, né, para todos aí os profissionais de finanças, profissionais de
sustentabilidade, se inserirem, né, se engajarem nesse debate para a gente conseguir, de fato, atingir os objetivos que a gente se propõe com essa nova realidade. E essa nova realidade depende fundamentalmente da atitude, depende fundamentalmente da qualidade do reporte das companhias. Vai ser uniforme entre companhias? Claro que não. O reporte tradicional financeiro não é. É claro que a sustentabilidade não vai ser também, vai ter níveis maiores e níveis menores de disclosure, etc. Isso faz parte, tá? Isso faz parte. Existe ali graus de liberdade aqui dentro, né? Mas é fundamental que a gente esteja engajado nesse debate e não seja consumidor passivo da norma, que a gente de fato se engaje no debate, se engaje, né, na construção desse arcabouço, dessa infraestrutura informacional que precisa ser feito. Não é só divulgar a informação, tá? Por trás da divulgação da informação tem muita coisa, e na forma de divulgação da informação tem todo um arcabouço também de conexão para que essa informação faça sentido, para que essa informação não seja uma informação solta, uma informação desconectada. Tá? Então, volto aqui novamente a agradecer o Haroldo, agradecer o convite. É um período muito interessante para quem é profissional de finanças. Os desafios são muito, muito interessantes, né? Muito amplos, muito é, é, amplos mesmo, né? Vão aqui de mensuração de consumo de água, sustentabilidade, carbono, para a questão de clientes, para a questão, enfim, é uma amplitude muito grande aqui, muito relevante, e eu queria realmente convidar a todos, né, a participar ativamente desse debate, que é fundamental aqui para a gente chegar nesse objetivo final aqui, que é produzir de fato informações de sustentabilidade que ajudem, né, a gente a, né, viver, né, num mundo mais sustentável, num mundo com um outro padrão aqui de sustentabilidade. Lembrando sempre que o nosso objetivo, né, nessa discussão sempre foi esse, né? O objetivo não é a contabilidade pela contabilidade, né? O objetivo aqui é a gente contribuir aqui para uma sociedade mais sustentável de uma forma mais ampla. Haroldo, obrigado pelo convite. Encerro aqui a minha breve fala. Alessandro, excelente. Acho que todos os pontos que você trouxe estão aí, pelo menos na mente de alguns de nós já há algum tempo, né? Talvez bastante tempo, talvez não tão organizado. Eu aqui queria até aproveitar a sua chamada para reforçar, porque, como você sabe, eu também participei da criação do CPC lá em 2005, e a gente viu o processo que chegou pronto e a gente teve que correr atrás. E agora, eu acho que a grande vantagem, apesar do desafio ser muito maior, né, Alexandre, é que nós estamos começando a trabalhar juntos, o ISSB, que acabou de ser criado, né, na criação dessas normas de divulgação. Portanto, esse engajamento que você comentou agora é da maior relevância. Eu estou tendo a oportunidade agora de participar do CBPS também, então reforço mesmo isso tudo que você colocou, para que todos que estão aqui e que possam passar isso para os outros, tragam essa gente para junto, para discussão, para participação efetiva em todas as audiências, consultas, sejam lá do ISSB, sejam as que a gente vai fazer aqui. Mas, de novo, é um processo que dá para construir juntos, um pouco diferente, ou muito diferente, na verdade, do que foi quando veio o IFRS e a gente teve que trabalhar na coisa pronta. E aqui eu queria agradecer ao seu trabalho na Fundação IFRS, esse comprometimento e a representação do país e até da América Latina do ponto de vista da sua participação, mas também parabenizar com certeza toda a Fundação IFRS por ter trazido essa oportunidade de tentar reunir estas entidades todas e, quem sabe, outras que não estão ainda em conjunto e que nos preocupam nesse momento, né? Mas para que a gente possa ter padrões efetivos, como você disse, para quem trabalha com a informação, isso é muito relevante. Então, fica aqui, mais uma vez, o agradecimento pela sua participação, mais uma vez conosco aí, Alexandre. Até a próxima. Eu que agradeço, Haroldo, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Muito bem, pessoal. Vamos tentar, então, os últimos minutos, só para fecharmos esse nosso, que eu diria, brilhante evento de hoje. O que a gente queria era realmente trazer discussões relevantes. Finalizamos, acho que com muitas reflexões, e esse é um período importante para essas reflexões,
nós estamos tratando aqui, quando entram esses novos temas ligados à sustentabilidade, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de se nós vamos sobreviver nesse mundo que estamos construindo ou que construímos até agora. Eu queria só fazer os últimos agradecimentos e dar alguns recados importantes para vocês. Primeiro, as entidades membros responsáveis, então, pelo CPC, pela Fundação CPC, agora pelo próprio CBPS, que acabou de ser criado, cumprindo, então, esse papel, né, como realizadoras desse evento, aí a Abrasca, a PIMEC Brasil, B3, CFC, que dá suporte operacional muito relevante aqui para os trabalhos do CPC, e o CRC São Paulo, assim como o IBRACON. Também queria agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles a gente não teria possibilidade de fazer esse evento, no Master, a Anima Educação, B3, Deloitte, Grant Thornton, KPMG, PwC, Simonadio, Certeza Técnica, SMS Brasil, ao Sênior, Cielo, UI, FBC, Fundação Brasileira, a Fundação Brasileira de Contabilidade, os plenos BDO, CPQD, FEBRABAN, Luz Publicidade, MOR, Parker Russell, Ultra e Ulaia, os apoios de divulgação da acionista.com e revista RI, a todos os assessores de comunicação aí das entidades profissionais de mídia, há também aos presidentes e diretores de todos os outros representantes aí que tiveram conosco nesse apoio institucional de divulgação, a Abel, a Brasicom, a Bracone, a Brap, a MEC, Ambima, CEP, Ancor, a Nefac, Corecon São Paulo, CRA São Paulo, CRC Ceará, CRC Goiás, CRC Minas, CRC Mato Grosso, CRC Paraíba, CRC Paraná, CRC Rio Grande do Norte, CRC Rio Grande do Sul, CRC Santa Catarina e CRC São Paulo, a FEA Ribeirão Preto USP, FECONTESP, FGV Instituto de Finanças, IBEF São Paulo, IBGC, IBRE, SESCOM São Paulo, Sindiconte São Paulo e Sindiconte Rio. Também aos meus companheiros de coordenação, Edson Ariza, Eduardo Flores, Eliseu Martins, Guilherme Balbeck, Nelson Carvalho e Verônica Souto Maior, a todos os palestrantes moderadores que realmente abrilhantaram esse primeiro dia do seminário. Também, como foi já informado, para fins de educação profissional continuada, da PIMEC Brasil, do Conselho Federal e CRCs e do IBGC, está contando esse seminário. Os certificados poderão ser acessados de forma eletrônica a todos que participarem de pelo menos 75% dos 2 dias de evento. Não esqueçam, então, também o questionário que será enviado amanhã após o encerramento do evento, para a gente poder melhorar sempre a qualidade desse evento. Eu lembro que as apresentações, o vídeo e também as perguntas que não foram respondidas, nós vamos colocar à disposição no site do evento nos próximos dias. Por fim, agradeço, então, muito a participação de vocês todos que estiveram com a gente até agora e vamos esperar vocês amanhã a partir das 8 horas já está aberto, tá? Muito obrigado a todos, até amanhã.